Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Mais uma vez, recomendando aqui o canal Meu Propósito, que faz o conteúdo da Conferência Geral. Eu amei, o discurso que o irmão trouxe da conferência, do irmão Adriano, e compartilhou. Vou deixar novamente aqui na descrição do vídeo, tá bom? E vou pedir para o próprio Adriano, né, que acompanha o canal sempre aí, colocar aí no topo dos comentários, né? Coloca aí nos comentários que eu vou fixar no topo. Tá bom? E aí fica mais fácil das pessoas encontrar. Parabéns, meu irmão, pelo trabalho, né? A capa ficou excelente também, tudo ficou perfeito aí no seu discurso, né? Na sua mensagem sobre a Conferência Geral. Gratidão. Então todos, por favor, vão lá e acompanhem aí o canal Meu Propósito, que tem o conteúdo da Conferência Geral. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente estudou ontem Elamã, capítulos 12 do versículo... A gente foi até o versículo 4, né? Tinha muita coisa ali. E hoje, então, a gente tem que terminar aqui do versículo 5 até o versículo 26. Então, sem mais delongas, vamos lá. Versículo 5 aqui. Aqui, só mencionando, Mormon, ele está fazendo uma análise sobre o padrão das pessoas. Que elas não buscam a Deus, né? Quando estão prósperas, se esquecem de Deus. Então, ele reconheceu um padrão, né, na humanidade. Quando eu falo padrão, por exemplo, está ficando um padrão as pessoas serem desonestas. As pessoas, por exemplo, elas se assustam quando vê uma pessoa honesta. Quando alguém devolve um dinheiro, a pessoa, nossa, não acredito. Ou perdeu o celular, a pessoa já dá como perdida ali. E outras pessoas devolvem, a gente fica assim, surpresa. E não era para ser surpresa, né? Alguém devolver algo que não é dela. Isso aí deveria ser o padrão, né, da humanidade. Tá bom? Mas não é bem isso que nós vemos hoje em dia. Então aqui vamos começar aqui do capítulo 12, versículo 5 em diante. Sim, qual rápidos em se ensoberbecerem, sim, qual rápidos em vangloriar-se, em praticarem toda a sorte de iniquidade. Verdade, hoje em dia tem muita gente se vangloriando da iniquidade, né? Contam vantagem de coisas erradas que faz. Por exemplo, a pessoa vai lá e fica com várias pessoas numa mesma festa, ou fica contando vantagem que fica com várias pessoas. O relacionamento, né, deve ser algo para a gente se cuidar, se proteger uns com os outros, não para deixar exposto para as pessoas, né? Então parece que a iniquidade as pessoas ficam contando vantagem. Aqui continua também dizendo: o qual lentos são em recordar-se do Senhor seu Deus, em dar ouvido aos seus conselhos, sim, qual lento em trilhar os caminhos do Senhor. Eis que não desejam que o Senhor seu Deus, que os criou, que os governe, reine sobre eles, apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles. Desprezam seus conselhos e não o desejam como guia. Como, né, um Deus maravilhoso que a gente leu do versículo 1, 2 ali, nos abençoa em tanta coisa e a gente não querer ele como guia, como nosso Senhor, né? Então não faz sentido isso. Então, seguir ao Senhor e também, na verdade, seguir o caminho do Senhor, esse é ter sabedoria, tá bom? Aqui, então, do versículo 7, ele diz o seguinte: qual grande é a nulidade dos filhos dos homens? Sim, porque são até menos do que o pó da terra. Em que sentido a gente é menos do que o pó da terra? A gente pisa na terra, né? Em que sentido a gente é menos do que o pó da terra? Bom, a diferença está na obediência. Então, daqui do versículo 7, versículo 8 em diante, ele vai falar não só do pó da terra, mas falando sobre a obediência, que todas as coisas obedecem a Deus. E nós, tem uma relutância no coração para obedecer a Deus. Então, nisso, o pó da terra e todos os elementos obedecem a Deus. Por exemplo, Jesus Cristo transformou a água em vinho. Isso é obediência. A água ouviu a ordem de Deus e ela se transformou em vinho. Quando Deus, né, Jesus Cristo, ele apazigua a tempestade, manda o vento calar, né, acala-te, aquieta-te na tempestade, simplesmente os elementos obedecendo ao seu Criador. Tá bom? Então a gente vai ver sobre essa obediência aqui. E é disso que ele fala, que nós somos menos do que o pó da terra, porque o pó da terra obedece ao seu Criador. E nós, né, muitas vezes relutamos aí, muitas vezes não obedecemos. Então ele diz assim: pois eis que o pó da terra se move de cá para lá, separando-se segundo a ordem de nosso grande e eterno Deus. Sim, eis que pela sua voz tremem e estremecem as colinas e os montes.
pelo poder de sua voz, desmoronam-se e tornam-se planos, sim, como um vale, sim, pelo poder de sua voz, treme toda a terra. E pelo poder de sua voz e as fundações estremecem até o centro, sim. E se ele diz à terra, move-te, ela se move. E se ele diz a ele, né, à terra, volta-te para trás, a fim de que se prolongue os dias por muitas horas, isso é feito. E isso segundo sua palavra. A terra volta para trás, parecendo aos homens que está parado. Isso, pois eis que é assim. Porque certamente é a terra que se move e não o sol. Eis que também, se ele diz às águas do grande abismo, secai, assim sucede. Então observa que tudo obedece ao Senhor. Ele continua dizendo aqui. Eis que se ele diz a esta montanha, ergue-te e vai e cai sobre aquela cidade para que ela seja soterrada. Eis que assim sucede. E eis que se um homem ocultar um tesouro na terra, e o Senhor disser, amaldiçoado seja, em virtude da iniquidade daquele que o escondeu, e eis que será amaldiçoado. E se o Senhor disser, amaldiçoado seja, para que ninguém jamais encontre, a partir desse dia, eis que o homem algum jamais encontrará. Eis que se o Senhor disser a um homem, em virtude de sua iniquidade, então veja, a palavra do Senhor é cumprida em todas as coisas. E aqui também a obediência ao que ele decretou. Por exemplo, aqui ele fala sobre a condenação, mas ele colocou um decreto sobre a condenação. Ele fala em virtude de sua iniquidade, tá bom? Em virtude do pecado, da iniquidade, tá bom? Não não é Deus não faz acepção de pessoa, ele não condena uma pessoa e salva a outra, escolhendo assim. Ele colocou um decreto, então é dentro desse decreto que a palavra de Deus age ali, tá bom? Então vou começar de novo aqui, ó, versículo 20. Eis que se o Senhor disser a um homem, em virtude de tua iniquidade serás amaldiçoado para sempre, e assim será. E se o Senhor disser, em virtude de tuas iniquidades serás afastado de minha presença, ele fará com que isso suceda. E ai daquele a quem ele disser isso, porque assim será como aquele que cometer iniquidade. E não poderá ser salvo. Portanto, por essa razão, para que os homens possam ser salvos, foi pregado o arrependimento. Então veja, todas as coisas obedecem a Deus, né? A palavra de Deus ela é cumprida em todas as coisas e os decretos que Deus ele faz. Isso me lembrou Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 30 em diante ali, que diz assim: quem sou eu que fiz o homem, diz o Senhor, para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Eu revogo e eles não recebem as bênçãos. Depois dizem em seu coração: essa não é a obra do Senhor, porque suas palavras não se cumprem. Mas ai deles, porque suas recompensas se espreitam de baixo e não de cima, né? Então, tudo o que o Senhor decreta acontece. A palavra de Deus ela é cumprida. Todas as coisas obedecem a Deus. E ele deixa a gente agir com o arbítrio que ele próprio nos deu para nós escolhermos seguir a ele, né? E isso faz com que o Senhor faça o decreto aqui de que aquele que é iníquo não vai poder ser salvo. Mas para não terminar, né, num tom fúnebre a mensagem mórmon, então ele fala de coisas positivas também, aqui a partir do versículo 24, tá bom? Então ele diz assim, ó: portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles são salvos. Então, observe que bendito não é aquele que já pecou, que não pecou. Porque pecar, todo mundo peca. Então ele fala que bendito é aquele que se arrepende. Para a pessoa se arrepender é porque cometeu erro, pecado. Tá bom? Então a bênção é para nós. Nós devemos nos arrepender e ser abençoados. Voltando aqui, ó. Portanto, benditos são aqueles que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles são salvos. Permita a Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes sejam restituídos graça por graça, segundo suas obras.
E eu quisera que todos os homens fossem salvos. Lemos, porém, que no grande e último dia haverá alguns que serão afastados, sim, que serão afastados da presença do Senhor, sim, e serão condenados a um estado infindável de miséria, em cumprimento às palavras de que ele disse. E os que praticarem o bem terão vida eterna, e os que praticarem o mal terão condenação eterna. Assim é e amém. Então esse texto, essa mensagem de Mórmon, ela é autoexplicativa. Ela explica toda a mensagem. Gratidão mais uma vez por todos os dias nós estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. Isso é muito significativo. É um tempo que nós reservamos para Deus. A gente não está, hoje em dia tem uma linguagem, né, que se usa, que é ficar. As pessoas, até né, aqui nós lemos sobre a pessoas que contam vantagem da iniquidade, né? Esse fica com um, fica com outro, fica uma bagunça ali. Então, a gente não pode ficar com o Senhor, a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor, a gente tem que ter um compromisso com Deus, tá bom? Tem gente, por exemplo, que vai lá, vai na vigília, passa a noite na vigília orando, mas depois cai no mundão, aí não adianta. A gente não pode ter um ficar com o Senhor, a gente tem que ter um relacionamento. A igreja, ela é tratada nas escrituras como a noiva do Senhor, a noiva, então é um compromisso, é uma aliança de casamento, compromisso. Então a gente não fica com o Senhor, a gente tem um compromisso com Ele. Então eu agradeço a todos vocês que têm um compromisso de estudar a palavra de Deus, que reservam tempo para estudar a palavra de Deus aqui comigo. Mais uma vez, gratidão a todos aí que permite que eu entre no lar de vocês e faça esse estudo junto com vocês. Gratidão de verdade. Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Não deixem de assistir o canal Meu Propósito aí, vou deixar o link. Né? Vou pedir para o meu amigo fixar no topo dos comentários aí também, tá bom? Para acessar. Tá fantástica a conferência que ele compartilhou, tá bom? Pilar de Luz, né? Eu achei fantástico. A maneira que ele traz o estudo fica muito bom e eu gosto demais, tá bom? Então eu convido vocês a participar lá. Compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.